Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo técnico, né, dando continuidade às nossas videoaulas de Vim Backup Replication, versão 9.5, né? E nessa videoaula, né, de hoje, nós vamos falar sobre replicação, tá? Como usar o Vim para fazer replicação de máquinas virtuais e usar bem esse recurso, né, de replicação, por exemplo, para manter a disponibilidade do meu negócio, né? É como diz, por exemplo, o slogan da Vim, né? O slogan que diz que torne seu negócio sempre disponível, né? Então, com replicação, vocês vão ver que eu posso, por exemplo, fazer, lógico, a replicação em si das máquinas virtuais entre hosts, né? Em um mesmo vCenter ou até em vCenters diferentes, em datacenters diferentes ou no mesmo datacenter, por exemplo, isso dentro do VMware, tá? E eu posso usar, né, o recurso, por exemplo, de failover do Vim para que uma máquina virtual réplica assuma as funções da rede, né, assuma os serviços da rede, já que a máquina virtual de origem, por exemplo, a máquina virtual titular, ela entrou em indisponibilidade, né, ficou offline por qualquer motivo que seja, em relação ao host, problema com disco, problema com controladora, problema com rede, com fonte, enfim, a máquina virtual, né, de origem, ela está indisponível porque o seu host caiu, tá? Isso normalmente em cenários onde o cliente não tem, né, onde a empresa não tem, por exemplo, vCenter com HA, né, com storage. Se não tem storage, poderia, por exemplo, usar um vSAN. Enfim, a empresa ela só tem dois hosts, por exemplo, com VMware, ou três ou até mais, só que não usa do vCenter nem usa um storage para compartilhar, né, para que as máquinas virtuais fiquem armazenadas nesse storage e os hosts acessem nessas mesmas máquinas virtuais, possibilitando aí, por exemplo, um vMojo, seja ele manual, né, você migrar as máquinas virtuais de um host para outro, ou seja, através do HA, que quando detecta que quando um host cai, ele automaticamente migra as máquinas virtuais, né, e reseta essas máquinas virtuais em um outro host, né, leva essas máquinas virtuais para um outro host e reseta elas ali, né? Ok? Então, normalmente, o recurso de replicação do Vim para ser usado como uma espécie de HA, vamos dizer assim, ele é usado justamente nesses cenários, onde você tem os hosts com as máquinas virtuais armazenadas nos discos, né, desses mesmos hosts, tá? E eu preciso replicar, porque eu preciso garantir um mínimo de disponibilidade do meu serviço. Eu tenho serviços críticos de SQL Server, por exemplo, ou de Oracle, ou até de aplicações, né, que não podem parar, máquinas virtuais que não podem parar, porque isso pode impactar no meu negócio. E, e aí eu preciso de alguma forma fazer com que essas máquinas virtuais voltem a funcionar, voltem a atender as requisições da rede em pouco tempo, em 5 minutos, em 10 minutos, seja lá quanto tempo for, mas o mínimo possível para que o meu negócio não pare, tá? Então, a replicação de máquinas virtuais no Vim, ela funciona dessa forma como a gente está vendo aí na imagem, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Backup Server, que é aí, aqui no caso é um Vim, né? Uma máquina com Vim Backup Replication já nessa versão 9.5 instalado, né? E nós temos aqui o Data Mover, que no caso é o Backup Repository, né? Ou seja, onde os backups são armazenados, onde os arquivos, inclusive de replicação também são armazenados, né? O Vim armazena algumas informações de replicação, como por exemplo os pontos de restauração, né? Os pontos de cópias dentro do repositório. Os pontos que eu digo é justamente, por exemplo, o histórico que ele mantém de replicação, a replicação de ontem, de antes de ontem, enfim, da semana toda, do mês todo, dependendo do número de pontos de restauração que você determine no momento que você está configurando o job de replicação, tá? Eu tenho aqui um host de origem, né? Ou seja, source host, onde eu tenho minhas máquinas virtuais com VMware, né? Lembrando que o Vim ele trabalha tanto com VMware como com Hyper-V, tá? Então eu posso implementar o cenário tanto de backup como de replicação com hosts Hyper-V, tá? Como com hosts VMware. Eu não posso misturar. Tá? Não posso fazer replicação de VMware para Hyper-V, nem vice-versa. Isso aí eu não posso. São plataformas diferentes. Tá? O Vim não faz conversão
de máquinas virtuais de uma plataforma para outra, ok? Mas eu posso ter um ambiente Hyper-V, onde eu tenho, por exemplo, 4 servidores com Hyper-V e eu quero replicar as máquinas virtuais entre eles para me ter uma alta disponibilidade dessas máquinas virtuais. Eu posso fazer isso através do Vim, tá? Assim como também o backup dessas máquinas virtuais, beleza? Então, no meu cenário aqui eu tenho o VMware, né? E o host de origem, as máquinas virtuais serão replicadas para o host de destino, né? No caso, o host alvo aqui, como ele bota target host. Aí aqui é um outro servidor VMware onde vai receber essas máquinas virtuais, ok? Essas máquinas virtuais réplica, elas ficam desligadas, né? Elas não ficam ativas porque não é um cluster ativo, tá? Não é um VMware FT, por exemplo, Fault Tolerance. O VMware FT ele trabalha dessa forma, ele faz a replicação das máquinas virtuais, mas as máquinas virtuais origem e réplica ficam ligadas ao mesmo tempo em modo FT, que é um cluster ativo, que é uma funcionalidade que tem na versão do VMware Enterprise Plus, tá? Então é outra tecnologia, é um outro produto, tá? Da VMware. Então, as máquinas virtuais elas ficam desligadas e aí quando esse host aqui de origem cai, levando junto consigo as máquinas virtuais que estão aqui hospedadas, então eu venho aqui, ó, chego para o Vim e mando ele fazer um processo de failover, que é quando o Vim, nesse caso, ele vai entender que esses caras estão fora e que esses caras aqui vão entrar na rede e assumir as demandas de rede, tá? E aí, depois que voltar, né, depois que eu consertar isso aqui, depois de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, resolver isso aqui, as máquinas virtuais estão de volta, eu posso partir para o processo de failback. Eu digo ao Vim que faça failback. Ele vai simplesmente pegar tudo que foi alterado nessas máquinas réplicas, vai mesclar para as máquinas, né, de origem, né, vai jogar todos os dados para cá, atualizá-las. Então ele liga as máquinas de origem novamente e desliga as máquinas réplicas e volta lá, né, a atender o processo de replicação, né, volta o ciclo da replicação volta a ser, né, daqui para cá e assim vai, tá? E aí a replicação, o tempo de replicação vai depender de como você determinar no job, se vai ser a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada dia, a cada mês, tá? Ou se vai ser contínua, né? Ou seja, uma replicação contínua, ou seja, ele passa o dia todo replicando, né? Todos os dias, na verdade, replicando as máquinas virtuais o tempo todo sem parar. Normalmente, algumas pessoas, né, algumas empresas usam esse tipo de situação, esse tipo de configuração com máquinas virtuais críticas que não podem ter uma lacuna pequena qualquer que seja de diferença de dados de uma máquina virtual origem réplica, tá? Ou seja, não pode faltar um dado, porque aí pode comprometer o negócio. Então aí você pode fazer a replicação em tempo real, a replicação contínua, tá? De um host para outro, de máquinas virtuais mais críticas, né? Estratégicas. Se você quiser colocar de todas, até pode, mas vai demandar recurso, né? Demandar processamento, demandar memória, demandar recursos de rede, tá? Já pensou você replicando o tempo todo, digamos, 50 máquinas virtuais de um host para outro? Eu vou precisar de throughput de rede aí. Rede 10 GB com switches 10 GB com uma boa capacidade de memória, recursos de hardware o suficiente para isso, né? Então eu tenho que, em ambos os hosts, né? Eu tenho que pensar nisso, bem como também o Vim, né? O próprio Vim também ele tem que ser uma máquina melhor para demandar isso aí, né? Para executar essa tarefa de replicação diariamente, né, de forma contínua, né, de várias máquinas virtuais. Lembrando que o Vim ele pode ser tanto uma máquina física como uma máquina virtual. Beleza? E aí, mais detalhes sobre isso você pode estar vendo no helpcentervim.com. É em inglês, mas tudo que você precisa saber sobre o Vim em detalhes, backup, replicação, aceleração WAN, mandar os backups para a nuvem do Azure, por exemplo, enfim, configuração de backup repository, scale-out repository, todas as informações que você precisa do Vim estão no helpcenter.vim.com. Beleza? Então vamos para a prática. Ok, vamos lá, vamos ver aqui. Essa aqui é o ambiente. Pronto, esse é o meu ambiente. Esse é meu ambiente VMware, né? Ok. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina virtual
chamada DC 2012, é um controlador do domínio 2012, né? Que já está assim também como controlador do domínio, porque já serve para a próxima aula, onde eu vou mostrar a vocês como usar o Vim Explorer para recuperar objetos do Active Directory, tá? Na aula seguinte. Eu tenho dois hosts, né? Um host aqui no Data Center 1 e um host no Data Center 2, tá? E essa máquina virtual DC 2012. Eu vou mandar replicar, tá? Vou criar um job de replicação daqui para cá. Beleza? Ambos os hosts, apesar de estarem em data centers diferentes, né? Aqui a nível de VMware, mas eles estão na mesma rede, ok? Podem ser redes diferentes? Podem ser subnets diferentes, desde que, claro, exista roteamento para isso, né? Desde que, por exemplo, se esse cara está numa rede e esse outro cara aqui está em outra rede, eu tenho que ter aí layer 3 aí, né? Eu tenho que ter um equipamento aí que faça o roteamento para que esses hosts se comuniquem, né? E o roteador poder mandar os pacotes, né, de um lado para o outro, tá? Beleza? Então eu vou aqui entrar no Vim, né? Deixa eu entrar aqui no Vim. Vamos aqui logar. Ok. Bom, eu tenho aqui alguns jobs, né? Teve um que teve um probleminha e os outros foram com sucesso. E aí, esses são os meus jobs de backup. E eu tenho aqui embaixo replicação, né? Na verdade, eu não tenho nada de replicação ainda. Eu vou criar o job. Aqui são as barras, são os botões, né? Das ferramentas para executar. Então, eu vou clicar aqui em Replication Job, que é o que me interessa nesse momento. Vou chamar de Replication DC, né? Que eu tô replicando meu controlador domínio, né? Meu domain controller. Ok? Aqui onde ele faz as descrições sobre o DR site, seria se eu fosse fazer uma replicação para um site remoto, tá? Um site de disaster recovery, né? Ou seja, meu servidor está aqui e eu tenho outro servidor que está longe, né? Que é ligado, que é conectado aqui no meu Vim através de link WAN, tá? Então eu quero replicar as máquinas virtuais daqui para esse meu site remoto. Então eu usaria essas configurações aqui de RSite, que seria, por exemplo, Low Connection Bandwidth, onde ele vai habilitar o Replica Send, e aqui ele vai tomar o cuidado de diminuir o tamanho dos pacotes, né? Fazer uma compressãozinha ali para evitar o estresse no link WAN, tá? E não comprometer demais a banda, né? Separate Virtual Network, ou seja, quando eu quero replicar para um outro local e a rede vai ser rede virtual vai ser uma rede separada, tá? Ou seja, vai ser uma rede virtual criada especificamente para máquina réplica, né? Então vai para uma outra rede lá no DR site, né? No meu site recovery, que vai ter uma outra configuração de rede, né? Um outro subnet, tá? E diferente IP address schema, né? Ou seja, vou criar um novo esquema de endereçamento IP, tá? Então não vou escolher nenhuma dessas opções, vou manter aqui Replication DC, que é o nome, vou avançar. E aí eu vou selecionar aqui a máquina que vai ser, né, a máquina virtual que vai ser replicada. Repare que aqui é o vCenter, né? Então o vCenter ele vai me dar as duas opções, tanto o Data Center 1 como o Data Center 2. E a máquina virtual ela está aqui dentro do Data Center 1. Tá? Vou clicar aqui em DC 2012. Ok. O tamanho dela está 9,6 GB, porque o tamanho do disco é de 30 GB, mas está 9,6 por quê? Porque o Vim só leva em consideração que realmente está gravado no disco. Como a máquina virtual ela tem um disco dinâmico de 30 GB e está ocupando somente 9,6, então para o Vim o que importa é isso aqui, tá? Isso ajuda, por exemplo, ajuda para que a tarefa seja mais breve, né? Então ele não vai se preocupar com o tamanho do disco todo, com os 30 GB, mas sim somente com o que realmente tem de dados, tá? Vou avançar e aí eu vou definir aqui o destination, o destino, né? Para qual host essa máquina virtual vai ser replicada, né? Então eu volto lá no meu data center, né? No meu vCenter, no data center 2, tá? Então vou replicar para cá. Então a máquina ela existe originalmente aqui, né? Então vou criar uma cópia dela, uma réplica que vai vir para cá, por 10.22.119, ok? E aí o Resource Pool padrão, né, ele vai manter, porque eu não tenho nenhum Resource Pool
criado, tá? Então eu vou manter o recurso por padrão na pasta, né? VM folder, né? VM data store, né? Eu só tenho um data store no servidor que diz 200 GB, ok? E aí, ó, eu vou avançar. A máquina virtual ela vai ganhar automaticamente um underline réplica, tá? No final dela, tá? Eu vou até botar aqui underline rep, pronto, para encurtar o nome. Então a máquina ela vai ganhar o nome DC 2012 underline rep, que é para me saber quem é a original e quem é a réplica, né? Quando eu acessar os dois rostos, eu vou ver lá DC 2012 e vou ver outro DC 2012 réplica. E aí eu vou saber que a réplica é a máquina virtual que é, né, copiada através desse job, tá? Então, pontos de restauração aqui, como eu falei antes, ó, o padrão é 7, eu vou manter como 7, posso aumentar, que são os pontos de restauração, porque assim, o backup, quando você vai restaurar a máquina virtual, por exemplo, deletei a máquina virtual sem querer, eu vou restaurar. Então eu tenho lá os pontos de restauração no job, né, que a gente viu na outra aula lá de backup e restauração, tá? Então, no momento que eu fiz o backup, que eu criei o backup, eu coloquei lá, por exemplo, 10 pontos de restauração. Então significa que quando eu for restaurar o backup da máquina virtual, eu tenho um histórico de 10 pontos de restauração. Se o backup é feito uma vez por dia, então eu vou ter 10 dias lá. Eu vou ter o ponto de restauração do dia 1º, do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5 e assim vai, certo? Por exemplo, a restauração do mesmo esquema. Quando você diz que quer manter 7 pontos de restauração e a replicação é feita uma vez por dia, então ele vai colocar lá, um exemplo, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 até o dia 7. Quando eu quero fazer, por exemplo, um failback, né? Não, failback não, um failover. Quando eu vou dizer ao Vim, por exemplo, que ele vai botar a máquina em failover, né? Ou seja, fazer com que a máquina réplica assuma a rede, tem um momento que ele vai perguntar qual é o ponto de réplica que eu vou querer usar. Ou seja, eu vou dizer para o Vim, pegue a máquina virtual réplica, e bota ela no ar e use, mas só que use ela no estado de 2 dias atrás, de 3 pontos de restauração atrás, por exemplo. Eu vou lá e seleciono a data. E aí o Vim vai colocar ela no ar, considerando o estado da máquina naquele tempo. Então ele vai, entendeu? Ele consegue manter esses pontos de restauração para esse sentido aí, para que você possa, como é que se diz? Para que você possa subir a máquina virtual naquele estado, né, daquele ponto de restauração, ok? Então, eu vou avançar aqui, ó, next. Vou manter aqui, né, como é uma replicação direta, então seja entre dois servidores que estão na mesma rede, então ele coloca aqui, né, best for local and off-site replication over fast links, ou seja, estou usando da melhor forma aqui, por ser local, usando links rápidos, ou seja, estou usando meus switches internos, gigabit, tá? Se eu marcasse essa opção aqui, então eu estaria dizendo para ele que estaria usando links WAN, né? Então ele precisaria usar o WAN Accelerator, né? Eu posso configurar o Vim com parâmetros de aceleração WAN para facilitar aí, no caso, tanto o trabalho de restauração, de replicação como de backup, tá? Source Proxy, vou deixar Automatic Selection, Target Proxy, Automatic Selection. O proxy tanto origem como target é o mesmo, que é o próprio Vim, né? Eu só tenho esse Vim aqui instalado numa única máquina, então ele é tanto o Vim como o Backup Proxy, tudo na mesma solução. Então vou avançar aqui novamente, e aí eu posso dizer como que essa replicação irá ser feita, né? Se vai ser everyday, ou seja, todos os dias, às 22 horas, se vai ser dias da semana, ou se vai ser em dias selecionados, eu digo, vai ser em tais dias, tá? Aí eu digo como é que vai ser. Se vai ser everyday, vai ser todos os dias, né? Se vai ser mensal, né? Eu posso colocar aqui, vai ser todo segundo domingo do mês, tá? E aí eu digo quais são os meses que a replicação vai acontecer, ok? Isso normalmente você pode usar, por exemplo, vou botar aqui só em meses específicos. Isso normalmente você faz com máquinas virtuais que não tem tanta alteração,
Tá? E aí você diz, não, basta a replicação uma vez por semana, uma vez por mês, por exemplo, porque essa máquina virtual ela não é alterada constantemente. Então ela tem pouquíssimas alterações. Por exemplo, é uma máquina de replicação que dificilmente é alterada. Então, se eu fizer a replicação uma vez por mês, para mim tá bom. Tá? Diferente de máquinas virtuais mais críticas que tem, como é que se diz, escrita de dados constantemente. Então aí a replicação ela pode ser mais curta, né? O tempo pode ser diário, pode ser por horas, pode ser contínua, né? Que aí no caso seria aqui, ó, periodicamente, tá? Contínuo, ó. A replicação não para. Ele replica, termina, começa de novo. Replica, termina, começa de novo. Replica, termina, começa de novo 24 horas por dia, tá? Então, essa situação aí é para aquelas máquinas que você não pode perder nem um pouquinho de espaço, né? Você não pode ter nenhuma perda de dados, seja ela qual for, tá? Nenhum por menor que seja. Ou executar após o backup, por exemplo, ou após um outro job. Você pode dizer, ó, eu tenho um backup dessa máquina virtual e toda vez que ele fizer o backup, quando ele terminar, ele starta a replicação. Por isso que ele está after this job, after, né? This job, ou seja, após o seguinte job. Aí você diz qual job, porque tem, inclusive tem 3 lá de backup, tá? Pode ser até mesmo depois de outro job de replicação, mas claro, tem uma replicação de uma outra máquina virtual que acontece quando ele termina, aí ele vai executar esse daqui, ok? Bom, vou desmarcar aqui que esse negócio vai ser bem manual, ou seja, vai replicar do jeito na hora que eu quiser. Então vou aplicar, ó, eu posso startar agora após finalizar, né? Startar agora, não vou fazer isso, vou finish. Aí agora sim, eu posso vir aqui, ó, na mão, que eu quero mostrar mesmo manualmente, startar a replicação, start. E aí eu posso vir aqui nas estatísticas para me ver a replicação acontecendo, né? Olha aí. Startando, listando as máquinas virtuais, vendo o tamanho do disco, né? Ele está vendo que é usado só 9 GB desse disco, Change Block Tracker habilitado e processando DC2 e todas as máquinas, né, já entraram na fila para processamento, ou seja, só tem uma mesmo, né? Se tivesse mais máquinas virtuais, ele mostraria aqui, ó, todas as máquinas virtuais sendo replicadas, tá? Ele por tempo, né? Ele poderia executar, tem 10, eles poderiam estar vendo ele executar 3 ao mesmo tempo e as outras 7 na espera, tá? E aí ele iria liberando e executando as outras, ok? Então aqui é só esperar ele finalizar essa replicação e quando ele finalizar a gente vai ver, né? Nós iremos ver a replicação concluída, ok? E aqui eles são os dados, né, em relação ao throughput nos últimos 5 minutos aqui. Os números ainda não estão alimentados, né? Está alimentando aqui devagarzinho, tá? Sucesso, earning, enfim, ele vai começar a alimentar aqui os dados em relação à leitura, né? Transferência, né? O tempo, né? Então já começou a evoluir aqui a barra. 39 megabytes por segundo, 392 megas, já vai em 1%, né? 2% e assim vai. Vamos só aguardar finalizar, tá? Bom, replicação concluída, né? Vocês estão vendo aqui que finalizou com sucesso, então deixa eu clicar aqui no OK, né? Beleza. Então vamos lá no VMware. Ó, temos aqui DC 2012 REP. A princípio ele informa que temos um problema de MAC conflito, né? Porque a replicação ela preserva até o MAC, tá? Isso aqui é só uma informação. Ele está dizendo o seguinte, ó, tem duas máquinas virtuais aqui que tem o mesmo endereço MAC. Se as duas subirem, né, se as duas ficarem online, vai ter problema. Como não vai existir esse cenário das duas ficarem online ao mesmo tempo, então isso é lógico uma responsabilidade minha como administrador do VMware. Então eu só faço clicar aqui em Reset to Green, né, ou seja, resetar para verde, que é para ele tirar esse alerta e a máquina virtual vai ficar desligada. Mas eu estou sabendo que, lógico, que se eu ligar ela aqui agora, vou ter um problema de conflito de MAC e, lógico, vai ter problema na rede, tá? Beleza? Bom, aí suponhamos que essa máquina virtual ela saiu de cena, né? Ela saiu de cena porque o host dela apresentou problema, tá? Por exemplo,
Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou desligar esse host aqui, tá? Primeiro eu vou desligar a máquina virtual, que é para fazer a coisa certinha, né? Vou power off aqui, porque o VMware-Tools não está sendo executado. Então, depois eu vou olhar por quê, né? Porque sem o VMware-Tools em execução, não tem a opção do Shutdown West. Então, eu vou desligar aqui, ó, esse host, né? Vou desligar o host. Deixa eu ver aqui. Power. Shutdown, tá? Estou simulando aqui que o host caiu e que a máquina virtual também caiu, tá? Então daqui a pouco ele vai ficar aí offline. Beleza, então só ficou a réplica. Só ficou a réplica e eu preciso que os serviços voltem a funcionar, que o serviço do servidor volte a funcionar, porque o pessoal que está trabalhando, né, não pode ficar parado. Então aí, ó, vou entrar com o meu plano de ação aí de disaster recovery, né? Entrar em ação aí. Então eu vou vir aqui em réplica, ó, read. Eu tenho aqui réplicas, né? Então réplicas prontas. Eu tenho essa aqui, ó, que eu finalizei há pouco tempo, né? Que é a origem, né? Máquina virtual, ela veio do 10.217 e foi replicado, né, para o 10.219, para outro host, ok? Então basta fazer o seguinte, ó, clica aqui nela, botão direito, failover now, tá? Ou seja, vou executar aqui o failover, tá? Reparem que ela só tem um ponto, né, de restauração. Lembra daquilo que eu falei? Você quer usar qual ponto, né, de replicação? Como só tem um, então ó, vai ser somente esse daqui mesmo, né? Que foi feito nesse momento, né? Nessa hora e data, né? Dia 17, tá? Então vou usar só esse ponto mesmo. Então não preciso nem selecionar nada aqui. Eu posso vir direto aqui e nem preciso selecionar nenhum ponto, tá? Então vou avançar, ok? E vou finalizar. Automaticamente o que aqui o Vim vai fazer? Ele vai deixar a máquina virtual réplica em estado de failover, né? Ele entende que ela vai assumir todos os serviços da rede, porque a máquina de origem parou de funcionar, né? E aí se eu vier aqui no vCenter, eu vejo que ela vai ser startada. Aqui, ó, já ligou, tá? Ó, ligou automaticamente. A original tá fora, ela tá até com disconnect, né? Não está respondendo aqui porque o host caiu. Enfim, então a réplica tá subindo nesse exato momento. Olha aí. Pronto. Máquina virtual ligada. Ok? Posso até logar nela. Vamos ver que ela está funcionando aqui tranquilamente, tá? Deixa eu ver se eu lembro da senha aqui, peraí. Vamos lá. Pronto. Tá aí a minha máquina virtual réplica, né? Desmarcar aqui essa opção aqui de shutdown, ok. Pronto, tá aí minha máquina virtual réplica funcionando, com o mesmo IP, com o mesmo endereço MAC, com o mesmo serviço, igualzinho à máquina virtual de origem, tá? Essa aqui é uma máquina controladora do domínio, né? Então ela tem aqui o Active Directory, ok? Pronto. Aí passou-se semanas e esse carinha aqui voltou a funcionar, né? Tá? Então, voltando ele a funcionar, aí eu posso partir para o processo de failback.
tá? Então, o processo de failback significa retornar, né, para a máquina virtual de origem, e aí ele vai mesclar os dados, todas as alterações que foram feitas na máquina virtual réplica, vai mesclar, né, vai gravá-las na máquina virtual de origem, vai ligar a máquina virtual de origem e desligar novamente aqui a réplica, tá? Então vou ligar esse host aqui, vou ligar ele, tá em outro ambiente, só um pouquinho. Bom, agora que o servidor está de volta, né? 10.2.218, então nós vamos agora para o processo de failback, onde a máquina réplica vai sair de cena, vai voltar a ser a máquina titular, que é a máquina virtual DC 2012, ok? Que vai assumir novamente aí os serviços da rede. Bom, então o que é que eu faço? Eu venho aqui na réplica, né? E aí eu faço o seguinte, vejo que ela está ativa aqui, ó. Se vocês virem aqui em réplica active, vocês vão ver que ela está funcionando, né? Está em status de failover, ok? Então vamos para failback agora. Clico com o botão direito aqui, ó. E venho aqui em failback para produção. Se eu clicar em permanent failover, eu estou dizendo ao Vim que a máquina réplica vai ser, assim, vai ficar permanente. Que a máquina de origem se perdeu, não tem mais um ambiente, o servidor que caiu, enfim, alguma coisa aconteceu e aí eu vou manter essa máquina réplica como permanente, tá? Então aí ele oficializa a máquina réplica como a titular, tá? Que não é o caso. Então o que eu quero fazer é failback para produção, tá? E aí, ó, clico aqui em failback para produção, ok? E aí, ó, next, né? Bom, failback para máquina virtual de origem, né? Aqui, ó, the original VM. É simples, ele vai procurar a máquina virtual no seu lugar de origem, né? A máquina a original, que é essa aqui, ele vai procurá-la, tá? Vai restaurar os arquivos em cima dela, né? E fazer o merge das atualizações e ligá-la, né? E desligar a réplica, tá? Então é isso que vai acontecer. Se eu colocar failback para VM original em um local diferente, né? Isso ele vai fazer o seguinte: a máquina original ela está em um outro local, por exemplo, ela está em um outro servidor, eu movi para um outro servidor, por exemplo, tá? E ele vai restaurar lá naquele outro servidor, porque aí eu vou ter que dizer, nesse processo aqui, eu vou ter que dizer em qual servidor a máquina virtual está, né? Essa máquina aqui, digamos, essa aqui de origem, né? Ela se mudou, ela não está mais aqui, por exemplo, ela foi para um outro host, ok? Então nesse processo do meio eu tenho que dizer onde essa máquina virtual está, em qual host está, para poder fazer a restauração, ok? E aí o que é que ele vai fazer? Ele né, como ele mostra aqui, ele usa a restauração da original VM através do backup, né, para um host diferente, né, para um local diferente, ok? Se eu selecionar essa opção aqui, né, failback para specific location, ou seja, opção avançada, ele vai fazer o seguinte: a máquina virtual de origem ela já não existe mais, né? A máquina virtual de origem ela já não existe mais. Então isso aqui ele vai fazer o que? Ele vai restaurar um backup, tá? Vai restaurar um backup da máquina virtual em um outro host. Você define em qual host vai ficar, né? Então, em outro host, em outro data store, em outra VM folder, em outra rede. E depois que ele restaurar a máquina virtual, né? Backup da máquina virtual, ele restaura um backup da máquina virtual. Depois que ele fizer isso, ele faz o merge dos dados, né, da máquina réplica, né, pega as informações de atualizações dos dados da réplica, cola na máquina virtual que foi recém-restaurada, né, através do backup, ou seja, essa máquina aqui, por exemplo, ela não existe mais, tá? Então ela vai ser restaurada através do backup, esse DC 2012. Então ele restaura o backup naquele outro host que você selecionou e depois faz o merge dos dados daqui para cá para poder ligar essa máquina virtual aqui titular, ok? Essa de origem, ok? Bom, e aí é isso aí.
Então, eu vou usar essa opção aqui, tá? Ok? Na verdade, deixa eu só fazer uma correção, tá, pessoal? Isso aqui, failback to original VM restore a different location. Não troca de host isso aqui, tá? Na verdade, troca de local. Esse local, ou seja, tá no mesmo host, mas aí você vai trocar de local, como por exemplo, colocar em outro data store, tá? Então deixa eu deixar isso bem claro, corrigir. Essa opção no meio, você não troca de host, você apenas vai trocar de local. O local é um outro data store, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, réplica VM, destination VM DC 2012. Se eu editar aqui, ó, eu posso, né? Cadê ela? Né? Tá aqui. Aqui é a réplica, né? Aqui é a máquina virtual, tá? Tá correto, né? Destination VM, ok? Então ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar, né? Ele vai restaurar a máquina original através de um backup, tá? Para um local diferente da original. Então, um local diferente poderia ser, por exemplo, um outro data store, tá? Né? Outro data store, outra rede, tá? Então ele vai restaurar a máquina virtual no mesmo host, só que um datastore diferente, você pode definir uma rede diferente, tá? Então esses pequenos detalhes. Aí aqui sim, você vai restaurar ela em outro, assim, em outro ambiente totalmente diferente, ou seja, em outro host, como ele está mostrando aqui que você pode selecionar o host, né? Em um outro resource pool, em um outro datastore, ou seja, armazenar em outro local de armazenamento, em uma VM folder, outra VM folder, né? Em outra rede, enfim, em outro tudo, tá? E a opção que nós vamos usar aqui é levando em consideração que o host original, né? Que o host anterior, no caso aqui esse cara, ele voltou a funcionar e a máquina virtual também está lá. Ela não foi deletada, não aconteceu nada com ela, ela também está lá. Agora ela só está desatualizada, né? Porque a réplica ela ficou funcionando aí, digamos, por um mês, 2 meses ou até mais, tá? Ou semanas ou dias, enfim, ou até horas. E aí eu preciso que antes que essa daqui volte a funcionar, eu preciso pegar as informações daqui e jogar para cá, tá? E aí desligar essa daqui. Por isso que eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Failback to Original VM. Next. E aí, ó, Power On Target VM após a Story. Se eu marcar essa opção, ele automaticamente vai colocar o seguinte, ó, réplica VM, né, vai ser desligada, né, durante o failback, ou seja, ele vai desligar a réplica, ele vai desligar essa daqui, ok? E aí, marcando aquela opção de Power On da máquina de origem, né, o alvo, que é essa daqui, ele vai ligá-la, né? Então, Power On Target VM após o Restore, ok? Então, ele vai ligar a máquina virtual original e desligar a réplica. Finish. E aí é só esperar. Ele vai fazer a restauração dos dados, né? Mesclar lá na máquina virtual de origem. E aí desligar, né, a réplica. Deixa eu ver até aqui como é que tá. Pronto, deixa ele começar aqui o processo. Ó, preparando a máquina virtual original, criando o snapshot, calculando a assinatura do disco da original, né? 30 GB, processando. E aí esperar ele finalizar. Pronto, ele já está nos finalmente, né? Terminou aí a restauração né? A réplica do ponto de restauração da máquina virtual, né? E aí agora ele está fazendo o seguinte, ó, replicando as alterações do disco, né? As alterações do disco da réplica para a máquina original, né? Que aí
olhando aqui no vCenter, nós vemos que ele já desligou a máquina réplica. E depois que ele terminar de colar todas as atualizações dessa máquina réplica na original, ele vai ligá-la, tá? Vai startar essa máquina virtual aqui. Olha aí, removeu o snapshot e agora ligando a máquina virtual de origem, né? A original, na verdade. Então, ó, aqui, ligo a máquina virtual. Funcionando perfeitamente, né? A máquina virtual. Essa daqui, ok. Então, vamos fazer o seguinte agora, né? Deixa ele terminar de ligar aqui. Finalizou já. Já vai entrar aí na tela de Ctrl Alt Del. Aí agora eu faço o seguinte, ó. Deixa ele... já terminou. Então agora eu faço o seguinte, eu volto aqui pro Vim e só faço confirmar, né? Clico com o botão direito aqui, ó. Commit failback, tá? Vou commitar, ou seja, eu vou chegar para ele e dizer, beleza, é isso mesmo. Pode fechar aí, já tá tudo certo. Então, ele vai commitar, né, o failback, vai finalizar a ação aí. Pronto, failback commit, operation stop, né? Unlock VM files, ok. Beleza. Finalizou. E a máquina virtual está funcionando. Voltou aí a máquina virtual de origem, né? Se eu quiser, a partir daí, pega aquele meu job de replicação, né? Tá aqui o job. E executá-lo novamente, posso fazer que aí ele vai replicar. E se eu quiser mudar, né, o job, se eu... Ah, beleza. Vou agora, essa máquina virtual ela precisa ser replicada todos os dias. Então, não vou nem colocar contínuo não. Vou colocar aqui todos os dias, por exemplo, em determinada hora. Então, vou vir aqui, ó, só... Já que eu vou alterar só essa questão da programação, eu não preciso passar por todas as telas. Eu posso ir direto aqui ó, em Schedule e dizer, ó, beleza, ó, essa replicação ela vai ser diariamente, tá? Every day, às 22 horas. Apply, finish. Então, todos os dias, 22 horas, ele vai fazer essa replicação. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. A aula de replicação entregue aí, né, para vocês, né? Replicação no Vim, tá? De máquinas virtuais. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí todos os passos, né? Dúvidas podem mandar por e-mail, tá? Ou comentar lá no vídeo, lá no YouTube. Confesso que não sou de responder na hora, né? Nem às vezes até demora alguns dias em responder lá no YouTube por causa das atividades do dia a dia. E aí eu paro, tem um determinado dia que eu paro para me ver todas as perguntas no YouTube e vou respondendo, tá? Então tenham paciência caso eu demore, mas o e-mail é a forma mais rápida. E aí só para lembrá-los, né, do site da Vim, ó, o Help Center, para vocês verem todos os comandos, as configurações possíveis de se fazer no Vim, tá? Vocês podem olhar aqui na documentação, no Help Center. E aí, o site da minha empresa aqui, né, é solojutei.com.br, onde nós, né, comercializamos VMware e Vim, né, como também implementamos os projetos, né, desenhamos as soluções e configuramos, né, implantamos os projetos com VMware, tá? E também com Vim, ok? Fazemos implantação, venda de licenças de Vim, instalação, implantação e treinamento para ambos, tá? Treinamento tanto de VMware como do Vim, ok? Mais uma vez, muito obrigado por vocês aí acompanharem os vídeos, né, no canal. Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, indiquem para os amigos, tá? E serei muito grato.
Um abraço.